Galera, Mengão vai estrear na Libertadores quinta-feira, que maravilha! Estou ansioso, hein? Rapaz do céu! Temos aqui um corte do Jogo Aberto da Band com a Renata Fã, Ronaldo, com o Edu Dracena e o Cicinho. Vamos ver agora o que eles vão falar do malvadão, do nosso Mengão. Galera, vamos lá pro vídeo. Deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são do Jogo Aberto. Link na descrição como créditos. Vamos chamar o Igor Dorileu, vai trazer informações aqui no Jogo Aberto pra gente. Igor, é o seguinte, queremos saber se Pedro tem já data de retorno confirmada, porque muita gente se surpreendeu que ele antecipou em um mês, mais ou menos, a recuperação, e é um jogador essencial e que faz muita falta ao Flamengo e principalmente à seleção brasileira. Bom dia pra você! Você, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham. Pois é, né? Um mês antes do previsto. Tá tendo delay na voz. Pedro está de volta ao Flamengo depois de uma grave lesão no joelho esquerdo. Foi reintegrado ontem ao grupo e pode voltar a jogar já na semana que vem. O Pedro, que para quem não se lembra, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro do ano passado, durante um treinamento da seleção brasileira. Teve que passar por cirurgia e ficou 7 meses longe dos gramados. Está retornando agora. O clube divulgou imagens do Camisa 9 treinando no Ninho do Urubu com os companheiros, sem qualquer limitação, recebendo instruções do técnico Felipe Luiz, e o retorno dele aos jogos vai depender da evolução nos treinamentos. Amanhã o Flamengo viaja para a Venezuela, onde na quinta-feira estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira. De lá vai para Salvador, onde no domingo encara o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E durante esses 4 dias que a delegação ficará longe do Rio de Janeiro, o Pedro permanecerá treinando no Ninho do Urubu com um grupo de jogadores que não viajou. E aí, se a evolução for boa, ele tem chances de voltar a ser relacionado já na semana que vem, na quarta-feira, contra um Central Córdoba da Argentina, no Maracanã, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Então, uma ótima notícia, não só para o torcedor do Flamengo, mas também para a seleção brasileira, não é, Renata? É verdade, estamos aqui empolgados com a notícia do Pedro. Que bom que ele não enfrentou meu Internacional, seria problemático, eu imagino. Mas o Pedro é um jogador que ele é importante para a estrutura do Felipe Luiz. O Juninho tá lá, ainda não é um titular absoluto. Não tem um jogador com a característica diária, com a presença dele para fazer pivô, para aparecer, para chamar jogadas. O Flamengo não tem ninguém com esse estilo e ele tá voltando. Edu, seria bem bacana para o Felipe Luiz, eu imagino que ele está contando os minutos. Aí tem essa expectativa, se volta contra o Juventude, contra o Central Córdoba ou daqui a pouco num jogo próximo a esses. Ele tem que pegar um jogo mais tranquilo, Renata, até porque ele está vindo de uma lesão séria. Eu tive 4 dessas lesões, eu sei o que de repente está passando na cabeça dele. Eu acho que é a segunda dele também, né, que ele fez uma no Fluminense e agora no Flamengo. Então ele tem que ir voltando aos poucos, né? De repente pegar um jogo onde que o Flamengo está ganhando, né? Coloca ele lá, vai dando minutagem para ele, né? Até mesmo para ele adquirir novamente a sua forma física, a sua confiança, né? Porque em determinado momento você fica com medo de fazer alguns movimentos, né? Principalmente da lesão que ele teve, né? De repente fica no seu subconsciente ali, você nem imagina. Mas eu acredito muito com o reforço do Pedro, o Flamengo com certeza vai ser muito importante dentro do campeonato e também pela temporada. Cicinho, uma pergunta bem fácil para você. Vou começar dificultando sua vida, na verdade. Se você pudesse escolher um só, entre o Pedro, Yuri Alberto ou Vitor Roque, quem você contrataria se você tivesse um time? O meu time, sem sombra de dúvida, o Pedro. Pedro. Na verdade, essa notícia é tão boa para o Flamengo quanto para a seleção brasileira. Porque a seleção não tem um jogador com a característica do Pedro. E é tão importante isso que o Edu falou. Eu também tive 3 vezes, né, a lesão no joelho. E quando você é defensor, você consegue, conduzir seus movimentos. Agora, atacante igual o Pedro, é muito importante essa recuperação dele, porque é toda hora pancada. Então ele vai estar jogando de costas, vai estar tomando pancada toda hora. E para quem voltou de uma lesão, mas ele é um jogador experiente, é um jogador que consegue ter a linha de raciocínio bem rápida. E no meu time jogaria fácil, daria até a braçadeira de capitão. Que coisa, hein? Ele é um jogador diferenciado e ele fez a cirurgia no dia 13 de setembro. Nós já estamos no mês de abril de 2025 e a seleção não encontrou um cara para o lugar dele. Acho que
O Igor Jesus até tentaram ali, mas está difícil encontrar esse 9 e um 9 ainda clássico. E o Pedro é diferente. Acho o Pedro muito decisivo, participativo. É um cara que não se esconde do jogo e ainda tem técnica também. Tem. E conseguiu jogar do lado do Gabigol, né? Fizeram o gol para Dedéu. Ele, na época do Flamengo, ali com o Gabigol e o Pedro e o próprio Dorival Júnior, que conseguiu colocar essas duas peças para funcionar. Agora, a notícia é maravilhosa de um cara que sabe, aqui é presença diária, faz gols. O jogo tá difícil, pode pifar nele, né? Eu gosto de pifar, né? Você adorou esse termo, Eu gostei, Falei pode pra ele esses dias, ele, de onde você tirou pifar? Eu falei, ué, vocês não falam isso no futebol? Jogando baralho. Pif. Então, um negócio. Isso aí também. Bati. Então, você gosta de uma jogatina? Não, eu não gosto de jogatina, eu gosto mais do barulho da Cascavel. O barulho da Cascavel eu gosto muito. Agora, no caso do Pedro, esse aí, se fosse essa lesão dele, se fosse há muito tempo atrás, ele não estava voltando tão cedo não, né? Porque hoje a tecnologia está tão avançada nesse meio que o cara pode voltar, vai ter essa adaptação e pode voltar tranquilo depois de um bom tempo. Agora, não quero falar de notícias ruins, mas não tem jeito, o futebol brasileiro não para. Quinta-feira é a vez de outro tricampeão da Libertadores estrear. No grupo C, o Flamengo viaja para a Venezuela para enfrentar o Deportivo Táchira depois de empatar com o Internacional na estreia do Brasileirão. E se os venezuelanos eram preocupação? Eu nem sei como eles jogam. Nem sei que sistema eles jogam. Cara, o Felipe Luiz é demais, né? Ele é muito sincero, cara. Ele estuda um time por vez, né? Sempre o próximo jogo. Ele nunca pensa lá na frente. E tá certo, né? Não conheço nem os nomes dos jogadores ainda do Táchira. Agora, depois do jogo, o treinador está focado em estudar os venezuelanos, mas fez questão de exaltar o Internacional de Roger Machado, que na Libertadores caiu na chave F, o famoso Grupo da Morte. Agora a gente reavalia, olha com calma, né, vê jogo a jogo, né, muda a chave. E o Colorado, bicampeão da América, já encara um brasileiro na primeira rodada, o Bahia de Rogério Ceni. O tricolor baiano volta à fase de grupos da Libertadores após 36 anos. Mostra que há um investimento, que o time vem crescendo. O Palmeiras, que ficou no grupo G, vai até Lima na quinta-feira para encarar o Sporting Cristal. E o roteiro de 2025 do tricampeão da Libertadores ficou mais dramático depois de perder o título do Paulistão para o Corinthians e decepcionar a torcida na estreia do Brasileirão. Parece que agora ir à final e perder final parece que é o fim do mundo, que é ruim. O Verdão investiu pesado no elenco, mas a plateia ainda aguarda uma boa atuação. Uma coisa é certa, o espectador está ansioso para ver a bola rolar pela fase de grupos da maior competição do continente. Uma etapa que estará em cartaz até o dia 29 de maio. Depois disso, mata-mata e promessa de mais espetáculo pela frente. Resta saber quem segue como protagonista nesse enredo. 19 horas, exclusivo Bahia aí. Só aqui. É isso aí, hein? Então, na quinta-feira, e tem muito pra gente falar até lá desse jogo. Tem o Flamengo também estreando na Conmebol Libertadores. A gente já chama o Cícero Melo, contando pra gente como o Flamengo vai pra essa competição, tentando reconquistar, então, a glória eterna, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Depois da estreia com empate no Campeonato Brasileiro, 1-1 contra o Internacional no Maracanã, o Flamengo agora tem uma competição que é sempre prioridade na Gávea, né? A Libertadores da América. Grupo C, na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, contra o Deportivo Táchira. A viagem vai ser nesta quarta-feira. O time do técnico Felipe Luiz tem algumas dúvidas e problemas. A dúvida é o Gerson, o meia com incômodo muscular na coxa, que ele sofreu na seleção brasileira. Não foi detectada aí uma lesão. Ele está sendo reavaliado justamente agora essa manhã, no treinamento que está acontecendo no CT Ninho do Urubu. A programação do Flamengo é o seguinte: depois desse treino, o Flamengo volta a treinar no CT Ninho do Urubu amanhã, bem cedinho, 7h30 da manhã, porque a viagem para a Venezuela está marcada para a hora do almoço, 12h30. Léo Pereira, zagueiro com dores no joelho, após os exames clínicos nesta segunda-feira, não teve detectada a lesão e por isso não deverá ser problema para a viagem. Já o meia Arrascaeta e o zagueiro Danilo estão em recuperação
de lesões, seguindo o planejamento e a fisioterapia e também com trabalhos no campo. Fica a dúvida se eles vão viajar ou não. Arrascaeta, Danilo, esses dois são mais difíceis. E como última notícia aqui para a torcida rubro-negra, uma ótima notícia. O Pedro, atacante, está reintegrado ao grupo, já treinando normalmente no campo. Ele sofreu uma grave lesão no joelho, todos lembram, no dia 1º de setembro do ano passado. Foi o último jogo dele contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. 3 dias depois, com a seleção brasileira em Curitiba, ele sofreu essa grave lesão. Fez cirurgia, está sem jogar aí há 7 meses e já está voltando. Tudo indica que nesse mês de abril ainda ele vai retomar a sua camisa 9 no Mengão. Voltamos aos estúdios. Isso é uma boa notícia, hein? Que bom que teremos o Pedro de volta, né? Pro futebol nacional, pro futebol do Flamengo e também pro futebol sul-americano. Muito bem! Cara, essa é a melhor notícia que nós poderíamos ter. Pedro é o melhor reforço que o Flamengo poderia ter neste momento, né? Volta de Pedro ao Flamengo pode acontecer contra a Central Córdoba ou Juventude. Vou trazer tudo aqui para você agora, cara. Tudo que você precisa saber, valeu? Fica aí no vídeo até o fim, deixa aquele like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva aqui no canal se você é Mengão Rubro-Negro. Muito obrigado, tá bom? Ative o sininho aí para não perder os nossos vídeos. Enfim, chegou abril, mês da tão aguardada volta de Pedro após a grave lesão no joelho esquerdo. Os rubro-negros ansiosos de plantão precisam ter calma, porque ainda não há uma data definida para o retorno do camisa 9. Mas o Flamengo internamente já trabalha com 2 possibilidades. Quais são elas, hein? Tudo vai depender da resposta que o Pedro dará nos treinamentos. Ele já vinha fazendo trabalhos em campo com bola há algumas semanas, mas só na última segunda-feira foi reintegrado ao elenco e liberado para fazer 100% das atividades com o grupo. Inclusive, o camisa 9 continuará treinando com a garotada durante os 4 dias que o Flamengo estará viajando de quinta a domingo. O Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira e também o Vitória, no fim de semana aí. Se a evolução for boa como se espera internamente, Pedro tem chances de voltar a ser relacionado já na semana que vem, quando o Flamengo faz o seu primeiro jogo em casa na Libertadores. O rubro-negro recebe o Central Córdoba da Argentina no dia 9, às 21h30 de Brasília, no Maracanã. Se a observação sobre Pedro nos treinos fizer o Flamengo ser mais cauteloso, o camisa 9 pode ganhar mais uma semana de preparação. Com isso, seu retorno aconteceria no jogo contra o Juventude no dia 16, também às 21h30 de Brasília, no Maracanã, pela 4ª rodada do Brasileirão. Porém, Pedro não voltará de cara como titular. A previsão interna é que o retorno aconteça de forma progressiva, com ele começando no banco de reservas e vai entrando na reta final das partidas para ganhar minutos e ir pouco a pouco readquirindo o ritmo de jogo. O centroavante não atua desde o dia 1º de setembro, na derrota por 2-1 para o Corinthians na Neoquímica Arena, ainda sob o comando de Tite. 3 dias depois, ele sofreu a grave lesão em um treino na seleção brasileira em Curitiba e passou por cirurgia no dia 13 daquele mês. A previsão inicial era que Pedro voltasse somente em maio, mas sua rápida evolução permitiu antecipar em 1 mês. Ainda sem Pedro, Bruno Henrique e Juninho têm revezado na função de centroavante, e os dois novamente são opções para Felipe Luiz na estreia do Flamengo na Libertadores. Nesta quinta-feira, às 21h30 de Brasília, o rubro-negro visita o Deportivo Táchira na Venezuela. E aí, galera, excelente notícia, merece o seu like sempre, né? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras! Fui!